Olá, minhas crianças, tudo bem com vocês? Senhoritas, senhores, espero que estejam bem, espero que tenham aproveitado a aula 1 do romantismo. Na aula 1 nós tratamos sobre as características gerais, o surgimento do romantismo e a transição do arcadismo, os pré-românticos, e hoje nós veremos o nosso romantismo literário primeira geração. O romantismo ele é separado em 3 gerações, né? A primeira, a indianista, nacionalista, com traços ufanistas. A segunda é a geração egótica, que é a geração mal do século, melancólica. E a terceira geração, a condoreira, que é a parte do romantismo social, quando a gente já está ali para chegar na transição ao realismo. Então nessa aula nós vamos tratar sobre essa primeira geração, a indianista e nacionalista. As duas questões convergem, tanto o indianismo como o nacionalismo, são convergentes. Nem sempre vão aparecer traços indianistas em obras nacionalistas, tá? Esse período ele tem um fator histórico muito importante, como visto anteriormente, né, que nós temos a independência do Brasil. Com essa independência do Brasil, nós temos aquele ideal que está na Europa, esse ideal vem para cá. O homem é fruto de seu meio, fruto do contexto político e social. Então nós temos a Revolução Francesa eclodindo o grito do povo por maiores direitos, maiores participações no Estado, e isso também vem para cá. Então essa questão de busca pela pátria, da identidade nacional, quem é esse homem fundador do Brasil? Então nós temos esses 2 pontos de fundadores. Nós temos os índios, e nós temos os colonizadores, né, os primeiros colonos. A questão do índio, ele sempre vai ser visto de uma forma mais exagerada em aspectos positivos, então há sempre uma grandiosidade, como há uma grandiosidade com relação a esse primeiro colono também. Então vai querer criar uma perspectiva do bom brasileiro. Então, mostrar toda a força, todos os valores, pautados sempre pela fé cristã. É um grande norteador desse homem, que esse homem ele é guiado por algo maior, esse algo maior é o seu Deus, né? Na fé cristã. Isso é colocado em certos pontos com relação a religião dos índios, né? Sempre vê essa Tupã de um lado e Deus do outro lado, mas que não há um choque realmente para soltar faíscas, são colocadas essas duas perspectivas. Mas se você pegar, às vezes o Tupã ele é rebaixado, né? Então há uma certa ironia se a gente pegar em Iracema, por exemplo. O que mais notar sobre essa fase? Nós temos a questão da natureza. A natureza, ela simboliza a nação, então ela vai aparecer essa natureza tanto no modo indianista quanto na questão nacionalista. Então a natureza ela é um ponto que simboliza a pátria, né? As cores nacionais, todo o seu tempero, o seu jeito de ser. E por ironia que possa parecer, isso é muito influenciado por um grupo um grupo francês e um grupo alemão. Primeiramente, o grupo alemão ele vem ao Brasil e são naturalistas, então eles acabam descrevendo um pouco a fauna e a flora, a natureza, e eles falam isso deve estar nos romances nacionais. Os franceses também, com o grupo do Debré. E depois, na França,
há o mesmo discurso. Então, tanto os franceses que cá estão, como os franceses que lá também estão, eles começam a colocar esse burburinho na cabeça. E esse burburinho ele vai cair bem na cabeça de Gonçalves de Magalhães, que vai à Europa, ele, o grupo Niterói, então tem o Porto Alegre, não é um escritor, né, não é a capital do Rio Grande do Sul, o Porto Alegre, Ferdinando Diniz, o Gonçalves de Magalhães, que formam esse grupo Niterói, eles têm uma grande influência desse pensamento ali pelos franceses, né? O grupo Niterói, publicação, a revista O Niterói. E lá eles colocam, vocês têm que colocar isso na sua composição. E quem vai salientar muito isso, como eu falei na aula anterior, é o Almeida Garré. O Almeida Garré que é de Portugal, né? Quem inicia o romantismo lá com a publicação de Camões. O livro Camões, tá? Não o Camões, escritor. E é isso, gente. Com relação à revista O Niterói, também começam a surgir no Brasil os folhetins, as revistas, né? E a publicação de literatura, ciência e outros debates que vão discutir a questão nacional, como a história, elas são levantadas nesses folhetins. Tanto é que o primeiro romance em prosa, Nossa Moreninha, Joaquim Manuel de Macedo, ele é publicado em folhetins e ele consegue viver parcialmente, afirmar assim, mas viver parcialmente de literatura, né, com a obra Moreninha de 1841, o nosso primeiro romance, nossa primeira prosa no período romântico aí, que ela inaugura. Ele tem um enorme sucesso por conta desse livro. Ele é teatrólogo também. O Guarani era publicado também em folhetins. E o Guarani virou uma questão de tão popular, estilo novela das 8 da Rede Globo, que as pessoas compravam o jornal e o liam em praça pública para que outras pessoas que não tinham acesso pudessem acompanhar. Então as histórias de Ceci, Peri, elas estão ali no imaginário, tudo com a questão sempre do escapismo, do exótico, né, do pitoresco. Então a descrição das nossas matas, o distante, esse índio que é visto com esse índio meio embranquecido, né, porque ele tem umas características muito típicas do homem branco, né? Ele é um índio que ele passa-se uma peneira nele para agradar esse público leitor. Público leitor esse que começa a crescer entre as mulheres, principalmente, e os jovens. Então é uma literatura que vai agradar muito esse público, principalmente a que é produzida na segunda geração, a geração mal do século, a geração egótica. Antes de entrar com os textos propriamente, nós vamos falar de dois textinhos, vamos focar em dois textos mais particularmente, que é Canção de Exílio, do Gonçalves Dias, e Iracema, do José de Alencar. Poesia e prosa. Esse do Gonçalves Dias, deixa eu pegar o livrinho aqui, ele foi publicado em 1846, ele sai em livro, né? Garré elogia muito pela questão nacional do Gonçalves Dias. Até ele é tido como o grande romântico da primeira fase, ao contrário do Magalhães, que a importância do Magalhães é porque ele sistematiza. Ele é o homem que parte para sistematizar o romantismo no Brasil. Então ele parte da teoria para a prática. Na prática ele não é bem sucedido, que é a composição, né? Que ela ainda tem
Marcos Árcades na forma, na temática não. Gonçalves Dias já consegue colocar isso com maior louvor, tá? Aqui eu quero ler para vocês o início aqui dos primeiros cantos, publicado em 1846, para vocês terem noção aqui como que ele coloca a perspectiva do autor e da temática nesse romantismo. Dei o nome de primeiros cantos às poesias que agora publico, porque espero que não serão as últimas, como não foram, né? Nós temos os últimos cantos, onde é publicado Ijuca Pirama. Muitas delas não têm uniformidade nas estrofes, característica romântica, falta de uniformidade, porque menosprezo regras de mera convenção, as convenções sociais, as convenções poéticas, as convenções sociais da aristocracia, elas são quebradas. Adotei todos os ritmos da metricação portuguesa e usei deles como me pareceram quadrar melhor com o que eu pretendia exprimir. Lembra que eu falei? O importante é a expressão do poeta. Então, aquela momento de inspiração, de criação é posta no papel. Não tem unidade de pensamento entre si, porque foram compostas em épocas diversas, debaixo do céu diverso, tanto aqui como em Portugal. Ele residiu em Portugal, isso é característica típica, né? Os escritores irem à Europa por conta dos estudos. E Gonçalves Dias também por tratamento, depois a gente comenta um pouco disso. E sobre a influência de impressões momentâneas foram compostas as margens viçosas do Môndego e nos píncaros enegrecidos do Gerrés, no Douro e no Tejo, sobre as vagas do Atlântico e nas florestas virgens da América. Escrevi-as para mim e não para os outros. Olha a expressão dele, quase que a poesia é um diário de sua alma. Contentar-me-ei se agradarem, e se não, é sempre certo que tive o prazer de as ter composto. Olha que lindo isso. Com a vida isolada que vivo, gosto de afastar os olhos de sobre a arena política para ler em minha alma, reduzindo a linguagem harmoniosa e cadente. E o pensamento me vem de improviso e as ideias que em mim desperta à vista de uma paisagem ou do oceano, a questão da natureza, o aspecto enfim da natureza. Casar assim o pensamento com o sentimento, o coração com o entendimento. O homem entende o meio pelas suas emoções. A ideia com a paixão, colorir tudo isto com a imaginação, fundir tudo isto com a vida e com a natureza, purificar tudo com o sentimento da religião e da divindade. Eis a poesia, ó, a questão da fé. A poesia é grande e santa, a poesia como eu a compreendo sem a poder definir, como eu a sinto sem a poder traduzir. O esforço ainda vão para chegar a tal resultado é sempre digno de louvor. Talvez seja este o só merecimento deste volume. O público o julgará. Tanto melhor se ele o despreza, porque o autor interessa em acabar com essa vida desgraçada que se diz de poeta. Nós temos aí um mal do século, né? Esse primeiro período ele se estende ali até 50, e em 1850 em diante já tem a tombada mais para a segunda geração, que é gótica. Lendo aqui eu me lembrei, o Gonçalves Dias ele era filho de comerciante com uma mestiça, então sua mãe era mestiça, acaba falecendo, algo assim, não sei se ele é muito novo ainda. Há uma outra mulher, né? O pai dele se envolve com outra mulher. O Gonçalves Dias, ele é do Maranhão, né? O grupo de Maranhão também é muito importante para o nosso romantismo. Ele é de Maranhão, ele vai para Portugal estudar direito,
regressa ao Brasil, passa em Maranhão. Em Maranhão, ele conhece a sua prima Ana Amélia. Então, ainda adolescente, ainda no frescor, pueril, ele se apaixona enlouquecidamente por ela. Acaba indo ao Rio para trabalhar, continuar a sua vida, né? E volta depois para Maranhão, antes de ir a Portugal novamente, agora por uma questão de tratamento de saúde. Conversa com essa prima que tenciona se casar com ela, ela também muito afim que isso venha a ocorrer. No entanto, a família não aceita pelo fato de Gonçalves Dias ser mestiço. Vocês lembram que eu falei da carta de branquidade? Ela vai funcionando, mas ela não é um processo assim tão natural, tão o negro emergindo, o negro aceito, não. O negro é bem posto às margens. Ele é aceito como um profissional, aquele que consegue, certo, prosperar. Não que ele seja digno de confiança, não que alguma família vá o aceitar de bom grado. Então, ele é recusado pela família. Ana Amélia tenciona em fugir com ele e ele se recusa. Ele acaba se casando, né? Depois, ele se casa lá em Portugal, novamente agora para o tratamento de saúde. Ele se encontra com Ana Amélia, pede desculpas a ela já casada também. Ela casou com um comerciante mestiço, somente para contradizer a sua família. Só que como ela tinha 18 anos, a família não poderia impedir mais. O marido, né, o pretendente, entra com recurso judicial. A família é obrigada a permitir esse casamento ao seu desagrado. Ela casa-se com esse homem, eles acabam indo a bancarrotas, né, falindo, e vão a Portugal. Uma história meio estranha, mas vão a Portugal. Lá... eu estou tentando lembrar o nome de um poema aqui. Lá eles se encontram em uma praça, ao acaso, não foi marcado. E lá conversando, ele se desculpa com Ana Amélia e ela acusa ele pela sua covardia de não ter fugido com ela para que eles pudessem fazer o consórcio do seu amor, né, juntar-se. Ela acaba menosprezando ele vai para a casa dele em Portugal, né, abatido. Eu tenho o nome do poema aqui, tem aqui no livrinho. O poema que ele acaba escrevendo na casa dele a ela é Ainda Uma Vez, reticências, adeus. É um poema lindíssimo. Não é o único poema que ele escreve a ela, tá? Tem Olhos Verdes também, que é um belo poema. Então ele escreve esse poema de despedida, né? Pois ela o injúria pela sua covardia. E Gonçalves Dias, depois disso, volta ao Brasil. Só que nessa volta ele acaba morrendo, né? Há um naufrágio próximo à costa de Maranhão. Ele morre nesse naufrágio e o corpo dele acaba não sendo encontrado, tá? Então, Gonçalves Dias não foi sepultado. Deixa eu guardar isso aqui. E agora vamos à análise dos seus textinhos. Vamos ver a questão do ufanismo, do nacionalismo e a questão de indianismo em Gonçalves Dias e em José de Alencar. Vamos lá, gente. Bom, estamos aqui então agora com o nosso romantismo primeira geração. Como eu falei para vocês, né, ele vai ter a questão indianista, nacionalista e ufanista.
Essa questão de ufanismo é ver a pátria acima de tudo, sem uma crítica realmente, né? Você aceitar a pátria, exaltar ela, sem criticá-la. Há uma exaltação da pátria. Ela é vista com olhos bons, olhos de êxtase, de muita alegria com relação a ela, ressaltando seus aspectos positivos acima de tudo. A gente vai tratar aqui sobre o poema Canção de Exílio do Gonçalves Dias, mas antes, só ressaltar essa questão indianista nele vai aparecer num poema muito célebre, né, considerado um dos maiores poemas aí da língua portuguesa, que é Ijuca Pirama. Ijuca Pirama, do Tupi, né, o Gonçalves Dias, ele teve contato com tribos tupis, significa aquele que deve morrer, né, aquele que deve ser morto. Conta a história de um jovem tupi, né, que chora aos timbiras. Os timbiras se recusam a comê-lo em seu ritual, assim, bem, um resumo bem tosquinho, né? Eles não aceitam comê-lo porque ele é uma vergonha, né? Ele deveria contar os seus feitos ele conta e começa a chorar. Eles se recusam a comer aquela carne, né? Que mau presságio seria. Depois disso ele vai falar ao pai dele, né? O pai dele sente o cheiro da pintura em seu corpo e sabe que o filho foi preparado a um ritual, né? Pelo cheiro da tinta, o pai cego. O pai fica envergonhado e o jovem tupi, ele resolve enfrentar toda a tribo. E aí vocês leiam aí para saber como que termina. É uma fácil leitura, não é complexo, tá? Vamos à canção de Exílio, canção do Exílio. Canção do Exílio. Primeiro vamos começar aqui pelo título. Canção é uma espécie de poema, né? É um dos estilos de poema. Nós temos o épico, o madrigal, canção. A canção ela é um gênero que pode ser um gênero poético, que pode ou não ser cantado, não é necessariamente uma música, né? Não caia no erro. Canção é uma música, não. É um poema que pode ou não ser cantado. A canção ela aceita qualquer tipo de tema, qualquer temática pode vir a ser uma canção, diferente de uma ode, por exemplo, que a ode é feito a alguém, né, para exaltar alguém, ao contrário do poema épico, né, que é para contar os feitos históricos de uma pátria. A canção ela é mais livre. A canção do Exílio, o Gonçalves Dias iniciou-a com um mote, né? O mote é essa partezinha aqui do escritor alemão Goethe, que a gente falou na primeira aula do romantismo. Então nós temos este mote aqui, colocado na primeiros cantos realmente em alemão, né? A tradução seria: você conhece o país onde os limões florescem, as laranjas douradas brilham na folhagem escura? Você conhece bem? Ali, eu quero puxar. Isso está em Goethe, né, no livro Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister. Essa obra é um romance de formação, ela inaugura esse estilo de romance romance de formação vai ser visto, por exemplo, em Dostoiévski, em O Adolescente. São romances em que a personagem ela vai tendo uma transformação, um desenvolvimento psíquico, né, psicológico, de consciência de mundo, no transcorrer desse romance. Bem interessante. Tem um escritor, nossa, eu esqueci o nome do escritor aqui, bem famoso, James Joyce. James Joyce também faz isso no Retratos de um Jovem
artista, alguma coisa assim. Então esse mote, né, que ele fala, sabe, você conhece o país onde os limões florescem, onde tudo é mais dourado, né, as laranjas douradas brilham na folhagem escura, é ali, é ali. Esse mote, ele sintetiza o tema do poema, né? Vai ser o mote, o motivo ao poema Canção de Exílio. Canção de Exílio que é bem batido aí em estudos, né? Um poema bem didático sobre o romantismo, que vai tratar sobre questão nacionalista, ufanista. Primeiramente, a forma desse poema, ele é composto em 1, 2, 3 quartetos, 1, 2 e 2 sextetos, tá? Então, notem que ele tem um formato diferente do que a gente costumava ver até no arcadismo, que era o sonetinho. Então, formato 3 quadras, né? 3 quartetos e 2 sextetos. Mais uma questão sobre a forma. Ó, aqui as rimas vão ocorrer somente nos versos pares. Verso par rima. Verso ímpar não rima. Novamente, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, par. E o 4, que é par, vai rimar também. Isso durante todo o poema. Somente as partes pares, né? Os versos pares terão rima. Isso inclusive nos sextetos. É uma outra característica. Lembra da apresentação que ele faz ao livro? Que ele não segue tanto as regras? Isso aqui é um exemplo disso. Rimando somente os versinhos pares. Outra questão sobre a forma, antes da gente ler o poema. Esse poema ele é composto em redondilha maior. Vamos colocar aqui. A redondilha com R é mais legal. A redondilha maior, ela é composta por versos com 7 sílabas poéticas. 7 sílabas poéticas. Então, vejamos aqui antes. Então, todo esse poema é em redondilha maior. Os Árcades utilizavam versos decassílabos, com 10 sílabas, ou o com 12 sílabas, o alexandrino, né? Então, nós temos aqui já uma outra quebra com relação ao movimento anterior, a redondilha menor. Vamos fazer a escansão. Escansão é a métrica do poema. Então, ó, mi, vamos separando as sílabas, ter, har, te, o, pau, mei. A gente fala tudo junto, né? Mei, ras. Então vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falei 7. Mas ó, em Palmeiras, qual é mais forte? Palmeiras ou Palmeiras? A gente fala Palmeiras. Então a mais forte é o reis. Então o ras aqui não vai contar pra gente. Deixa eu colocar ele numa outra cor aqui que a gente esquece de contá-lo. Quase invisível aqui. E vamos ao próximo. Não vou fazer isso somente nesses dois, tá? Isso vai se repetir no poema inteiro. De canta. Ó, canta. Junta aqui, tá? Duas vogais. Vão ficar juntas, que a gente pronuncia as duas juntinhas. Canta o sa. Agora mexeu aqui, né? Que o Word gosta de corrigir. Sabe a. Agora, diferente do me, a gente fala sabi a, bem separadinho. Então o a fica separado. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Poema inteiro, redondilha maior, quebrando o que antes era dos sujeitinhos lá, dos árcades. O que eu quero destacar aqui é a musicalidade para vocês. Vocês vão notar que essa canção de exílio ela tem uma musicalidade muito forte, característica dos românticos. Ó, aqui, ó, minha terra tem palmeiras. Notem que a terceira, minha terra tem palmeiras. A forte cai uma tônica aqui, uma força muito grande no ter e no mei, que é a nossa terceira e sétima sílabas. Isso vai se repetir aqui, ó, onde canta o sabiá, a tônicas mais fortes. Isso vai dar musicalidade ao poema. Praticamente o poema inteiro é escrito assim, tá? Algumas partes elas fogem um pouco, mas a tônica do poema vai cair na terceira e sétima sílaba. Então vai dar a sensação de musicalidade. Eu vou ler o poema agora para vocês para entrar na outra parte sobre a sua composição. Acho que todos devem conhecê-lo, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Minha terra tem primores, que tais eu encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então esse é o poeminha. O que eu quero destacar para vocês, eu não vou marcar nesse, porque já está tudo riscado. Aqui. Esse dístico, essa estrofe com 2 versos, deixar uma cor aqui, o azulzinho, ela vai se repetir no poema inteiro, né? Essa repetição, esse dístico, que estará ou no começo ou no fim de uma estrofe, ele será o refrão, mais uma característica do poema canção. Então nós temos esse dístico, esse par de versos funcionando como um refrão ou estribilho. Vocês podem nomear como estribilho também. Ele se repete durante o poema. Notem ele aqui novamente. Aqui há uma reescrita dele, sem que ainda viste as palmeiras, onde canto sabiá. Aqui, né, que eu falei. E aqui. Então nós temos a questão do refrão. Agora vamos lá ao poema. Ele é bem simples, né? Então, ó, minha terra tem palmeiras, ressaltando a questão da natureza, ó, a fuga à natureza. Então, isso vai marcar o poema inteiro. Aqui, fuga para a natureza, como um refúgio. O nosso tal do escapismo, né? Não ficou legal isso aqui. Escapismo. Tá? Então, isso vai aparecer no poema. As aves que aqui gorjeiam, esse aqui é importantíssimo ao poema. Para sua compreensão. Marcar aqui de cinza. Esse aqui é onde ele está. Esse poema foi escrito enquanto Gonçalves Dias estava em Portugal. Então, as aves que gorjeiam aqui em Portugal não gorjeiam como lá, como minha pátria, como as aves do Brasil. Então, essa oposição de lá e cá vai aparecer no poema inúmeras vezes. Ó, cá, lá.
essa antítese, então, sendo colocada. Nós temos essa questão da antítese aí, né? Essa oposição. Antítese entre aqui versus lá. Até aqui tranquilo, né? Imagino que sim. Vamos à segunda estrofe. Segunda estrofe. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Ressaltando vários elementos da pátria. O meu céu é mais estrelado, os meus campos têm mais flores, os meus bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Notem que aqui, ó, nós temos a repetição do nosso, nossas, nossos e nossa aqui. Essa repetição do mesmo termo é chamado de anáfora. Então, essa repetição da mesma palavra durante as estrofes, né, localizada na mesma posição ali, é a nossa anáfora. Junto a essa anáfora, nós temos uma outra figurinha de linguagem, que é o paralelismo sintático. A mesma construção sintática é feita aqui, ó. Céu, sujeito, né? Céu, nosso céu, sujeito, e o predicado com o mesmo verbo. Então tem o que? Mais estrelas. Então eu estou dando as qualidades aqui, sempre na mesma construção. Nosso céu tem, várzeas tem, bosques tem, vida. A vida não tem. A vida tem uma outra figura de linguagem, o zeugma. O zeugma é a omissão de um termo já mencionado anteriormente. No caso aqui, nossa vida tem, está escondidinho aqui, tem mais flores. Quando eu escondo uma palavra que eu vou entendê-la pelo contexto, então eu entendo pelo poema que essa palavra existe, apesar de não ter sido mencionada, nós temos o zeugma, a omissão de algo que já foi dito anteriormente, né? A omissão de uma palavra, para evitar a repetição. Evita-se aqui para dar a métrica redondilha maior. Então, nós temos essa estrofe aqui, ressaltando as questões nacionais, né? Formada pela anáfora, repetição, paralelismo, seguindo a mesma questão gramatical, sujeito, verbo, sujeito, predicado, sujeito, predicado, sujeito, predicado, sujeito, predicado, todos aqui. E nós temos mais um recurso aqui, que é a nossa intertextualidade. A intertextualidade é o diálogo, né? Diálogo entre textos, seja pela temática, seja pela construção. É um diálogo entre textos, não vai caber aqui. Diálogo entre textos. Então nós temos essa intertextualidade, que é esse diálogo entre os textos. Vai ficar dando erro aqui, porque tem um espaço a mais aqui. Intertextualidade, então, é esse diálogo entre os textinhos. Ok? E qual o texto que dialoga aqui? Vocês conseguiram perceber? É um texto escrito em 1831, chamado Hino Nacional. Dois versos do Hino Nacional que são: nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Nós temos aqui, então, uma intertextualidade com o Hino Nacional. O que simboliza isso? Nós não estamos fazendo uma exaltação da pátria? Qual símbolo ali ao lado da bandeira tão grande para a pátria, senão o seu hino nacional? Então eu coloco aqui o meu hino e as cores nacionais, né, na sua descrição aqui das características da pátria Brasil. Então nós temos essa intertextualidade ressaltando a questão nacionalista ufanista. Vamos aqui mais um pouquinho.
em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Notem uma coisa aqui. Isso está invertido. Mais uma figura de linguagem, chamada de hipérbato. Muita figura de linguagem, né? Esse hipérbato é a inversão gramatical. Normalmente nós temos a ordem da oração. Lembram que é oração, né? Sujeito mais predicado. Junto com esse predicado virão o adjunto adverbial, por exemplo. Então nós temos sujeito e predicado. Aqui, ó, onde está o sujeito? Eu que faço ação. O eu está jogado pós-posto, após o verbo. Então, eu encontro mais prazer lá, a ordem direta. Então, o hipérbato ele se caracteriza pela ordem indireta da oração. Então, nós temos ficou legal. Pela ordem indireta, invertida. A ordem direta é sujeito, verbo, sujeito e predicado. Aqui não, nós temos o predicado e depois o sujeito. Essa inversão é o nosso hipérbato, mais uma figura de linguagem muito utilizada na poesia, tá, gente? Não somente na poesia, mas em romances. Ela é usada à exaustão. Graças a ela que às vezes fica difícil de entender o que o poeta está transmitindo, pelas suas inversões sintáticas. Vamos ao próximo aqui. Não tem grandes coisas, né? Minha terra tem primores, né? Tem primazias, excelências. Que tais eu não encontro cá. O cá, então, entra aqui no nosso aqui. Cá, em Portugal. Portugal versus lá, que é o Brasil. Precisando uma conta isso aqui, né? Aqui vezes lá, vezes Portugal, mais Brasil aqui. Então, nós temos essa oposição, né? Nessa paisagem distinta, essa paisagem, esse escapismo, esse exotismo todo, né? Essa natureza exótica. Que tais não encontro eu cá em Portugal, em cismar, pensando sozinho à noite. Então, durante a noite, quando estou só e vou repousar, eu lembro da minha pátria e mais prazer. Aqui o computador está querendo transformar em maço conjunção, tá? Mas é o advérbio. Mais prazer encontro eu lá no Brasil, onde minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Ok, ó o refrãozinho de novo. E vamos ao último aqui, que vai ter uma informação nova. Não permita a Deus que eu morra. Deus está ligado com a questão da religiosidade. Ó, a quem ele vai pedir socorro? A Deus. Então, não permita... Nossa, virou a bandeira da Itália. Não permita a Deus que eu morra. Então, a questão da fé, a religiosidade, que conforta esse homem, então ele vai buscar o conforto na religiosidade, mais uma característica do nosso romantismo. Então não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que sem que ainda ele junta, né? Nós temos o encontro vocálico que vai dar uma sílaba fonética apenas, sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então eu gostaria de deixar bem ressaltado para vocês essa questão nacionalista na poética do nosso querido Gonçalves Dias. Se não ficou claro, vocês lancem aí nos comentários, tá? Por favor. E agora,
nós vamos tratar sobre essa questão aqui. O indianismo servindo como pano de fundo para o... Nossa, ficou bem nacionalista mesmo aqui, em verde e amarelo. O indianismo servindo como um arcabouço, assim, um sufrágio para a nossa questão nacionalista, que é no livrinho Iracema, de José de Alencar. Iracema foi escrito em 1865 como uma resposta de José de Alencar ao livro Confederação de Tamoios, do Gonçalves de Magalhães. Gonçalves de Magalhães escreve Confederação de Tamoios a pedido do seu mecenas, o homem que o ajudava, né, financiava a sua arte, que era Dom Pedro II. Toda nação ela tem um épico, né, tem um romance ali que funciona como algo que diz os feitos da sua pátria, né, conta a sua história. Nós temos Eneida de Virgínio, por exemplo, temos Lusíadas de Camões, Eneida, a fundação de Roma, Camões fala sobre a fundação do Reino de Portugal, em Os Lusíadas, e nós temos Iracema, que vai realmente colocar, se é para ter algo épico, que seja bom, porque o José de Alencar faz uma crítica muito mordaz ao Confederação de Tamoios, né, de Gonçalves de Magalhães, que aquilo não representava o espírito nacional. E isso gera-se um atrito muito grande entre ele e Dom Pedro II. José de Alencar, né, o pai dele era senador vitalício, que era um cargo que havia. Hoje nós temos as filhas vitalícias, né, dos militares, mas não posso falar isso é crítica, né? Nós temos a questão do senador vitalício, aquele que tinha o seu cargo para a sua vida inteira. O pai do José de Alencar, né, uma família muito rica, ele era senador vitalício. Seu pai morre e um tempo depois José de Alencar ele tem pretensão de assumir uma vaga que surge posteriormente como senador vitalício. Só que para isso ele precisa da bênção ali, da aceitação de Dom Pedro II. E Dom Pedro II, possesso ali por conta do que ele comentou sobre a obra que ele havia encomendado ao Gonçalves de Magalhães, né, Confederação de Tamoios, ele fala não para o Alencar. Mas como ele fala não? Aqui tem umas fofocas literárias que é o que me agrada. Dom Pedro II fala a José de Alencar, não. Você não acha que você é muito novo para assumir? José de Alencar, que era um homem refinadíssimo, respondeu: Vossa Senhoria, né, o senhor não assumiu o trono aos 15 anos de idade? Não era novo no momento? Olha a resposta de José de Alencar. Intrigas, isso daria a novela das 8, hein? Então, olha que ele acaba não assumindo, né? Dom Pedro II não permite realmente a ele mais 2 candidatos. Dom Pedro, ele retira o José de Alencar do pleito a senador vitalício. Agora vindo a Iracema, o nosso romancinho aqui, nossa Virgem dos Lábios de Mel. Já ouviram isso, né? Iracema, primeiramente, era para ser em poesia. José de Alencar ele coloca isso, era para ser um poema épico sobre a fundação de Ceará, né, do estado do Ceará. Então é esse épico sobre uma das fundações do Brasil. Só que ele acaba declinando de fazer esse épico. Ele acaba escrevendo Iracema em prosa, mas vai resultar numa prosa poética. Pegando principalmente o capítulo 1, nota-se muito de poesia ali, né? E vocês vão notar pelas estrofes curtíssimas. Tanto foi para ser feito como
um poema épico, que ele tem a estrutura do poema épico. Ele começa com uma dedicação, depois ele começa a primeira parte por in media res, né, que é o flashback. Ele começa de trás para frente, né, então o final é contado no começo. Ele tem a parte de redenção, tem a parte de conquista. Ele é feito todo num modelinho muito próximo. Se vocês pegarem e lerem Os Lusíadas e lerem Iracema, vocês vão ver que tem partes, trechos que se assemelham muito na narrativa. Quem tiver curiosidade, aí no canal, na parte de discussão, eu coloquei uma comparação bem direta aí sobre Camões e José de Alencar quanto a Iracema e Os Lusíadas. Tá? Quem tiver interesse de o ler, leia-o, por favor. Separei aqui alguns capítulos somente para a gente ver algumas características do romantismo quanto à questão indígena e nacionalista. Nesse capítulo 2 aqui que eu pego um trecho, a gente vai ver mais a questão do pitoresco, né? A questão do pitoresco, do exótico, pitoresco, que é a questão exótica, a questão da natureza e da mulher, a mulher sedutora, a mulher que seduz, mulher perfeita aí. E se vocês vão perceber que a descrição, a questão de simetria ali, sintonia que há entre a descrição da Iracema e a natureza. Mais uma questão. Iracema, ela parte do fundador, né? Tem como pano de fundo a fundação do Ceará, realmente. Personagem principal, Martim, realmente existiu José Martim, quem funda o estado do Ceará. Vamos lá, só para vocês verem aqui. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna. Questões da natureza simbolizando essa nossa virgem aqui. E mais longos que seu talhe de palmeira. Olha como essa mulher ela vai sendo descrita como uma coisa sensual. Seus cabelos eram mais longos que sua saia, feita com as folhas da palmeira. Então, ou a saia era curta demais ou os cabelos longos demais. O favo de Jati é uma abelhinha pequenininha que faz um mel muito doce. O favo do Jati não era doce como seu sorriso. Olha a comparação aqui. Então o sorriso de Iracema é mais doce que o mel mais doce que há. Nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. O hálito dela é mais perfumado que o perfume da baunilha. Olha as questões da natureza sendo postas aqui. E toda essa questão da natureza remete a essa questão do pitoresco, do exótico, essa fuga à natureza, essa fuga ao passado. É muito importante colocar aqui essa fuga ao passado, passadismo, passado. Falo uma palavra, vou escrever outra, dá um travamento mental. Essa busca ao passado aqui se contrapõe o quê? Contrapõe não, ele está ao lado ali, né? Enquanto a Europa busca seu passado nos feitos da Idade Média, nós vamos buscar na construção do Brasil, na questão da colonização e os índios. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem, esse que é importantíssimo. Essa questão da virgindade, como ela a perde, narrada de forma belíssima. Corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. Essa nação Tabajara é a nação que está apoiando os franceses, tá? Então tem a questão dos Tabajaras. Deixa eu ver aqui. Travou o computador. A questão dos índios Tabajaras, eles estão relacionados com a vinda dos franceses para cá. A vinda desses francesinhos aqui. Então, eles estão em conluio com os
os franceses. E isso vai ser trabalhado durante a trama. O pé que o Martim ele está em conluio com a tribo Pitiguara. O pé gracil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Olha que natureza descrita de modo belo, essa terra belíssima, essa Índia belíssima em consórcio com a natureza. Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Então, uma parte da floresta com menos árvores, né, um clarão ali no meio da floresta, ela repousava. Banhava-lhe o corpo à sombra da oiticica, a árvore, mais fresca do que o orvalho da noite. Os ramos da acácia silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos. A árvore está jogando suas flores, ilustrando ali, deixando bela, ainda mais bela, a Virgem dos lábios de mel. Então está ornando-a. Escondidos na folhagem, os pássaros amegavam o canto. Os pássaros estão cantando junto a Iracema. Iracema saiu do banho. O aljofar d'água ainda aroreja. As gotas de água percorriam ainda o seu corpo. Então seu corpo estava cheio de gotículas de água. Como a doce mangaba que corou em manhã de chuva. Novamente a questão da natureza, ela sendo comparada a essa natureza exuberante. Tão exuberante quanto ela é. Enquanto repousa em pluma das penas do guará as flechas de seu arco e concerta com um sabiá da mata pousada no galho próximo canto agreste. Interessante que ao continuar essa parte, Martim se depara com essa virgem lança uma flecha ao seu rosto, perfurando. E ele, como um guerreiro branco, corajoso, ele não sente nada. E ele não parte para cima da Iracema, porque um homem, ele tem um código moral. Esse homem nobre, ele não vai contra as mulheres, nem contra os idosos. Então, olha aqui, olha os valores desse homem. E a Iracema acaba levando ele para a sua tribo, né? Acaba levando o inimigo, sem saber, para a sua nação Tabajara. Ele, português, o Martim, e ela ao lado dos franceses, a nação Tabajara. Aqui no 15º, desculpem-me, veremos a questão da fé. Então a fé cristã, essa fé que norteia o homem. Fé cristã, isso é colocado no romance inteiro. E também podemos pôr aqui a questão da sedução. No recanto escuro, o velho pajé, o Araquém, imerso em funda contemplação e alheio às coisas deste mundo, soltou um gemido doloroso. Esse Araquém ele enganava a tribo com um local onde saía ares quentes, falando que era Tupã, gritando com seu povo. Então aí tem uma certa depreciação da fé desses índios tabajaras. E Tupã, né, que é o deus da criação dos tupis, ele é uma onomatopeia, né, que é o som do trovão, que ele é o deus trovão, né? Tupã, Tupã, é o Tupã, né, do trovão. Pressentira o coração que não viram os olhos. Então ele tem um pressentimento, ou foi algum funesto presságio para a raça, porque começa a perdição dos índios tabajaras. De seus filhos, que assim ecoou na alma de Araquém, ninguém o soube. O cristão repetiu do seio a Virgem Diana. Não esqueci o nome, né? A Iracema, ela guardava o segredo de Jurema, né? Que era uma bebida que levava os homens a terem sonhos, né? Uma bebida alucinógena que levava os homens a terem sonhos meio psicodélicos, aí, sexuais. Essa bebida ainda é muito utilizada em alguns rituais, tá?
O cristão repetiu do seio da Virgem, né, retirado a casca da árvore, né, da Jurema. Ele não deixará o rasto da desgraça na campana hospedeira, porque se a Iracema se deitasse com ele, ela não seria mais a guardiã de Jurema, né, e viria a morrer. Cerra os olhos para não ver e enche sua alma com o nome e veneração de Deus. Então, para evitar essa questão sexual, ele fecha seus olhos para não ver e vai a Deus, a busca desse Deus para aplacar o meu desejo. Ele vai me guiar. Cristo, volta a serenidade ao seio do guerreiro branco. Então notem que quando ele invoca a Deus, toda essa perdição de Iracema se ameniza em seu seio. Esse homem branco que tem a sua mulher branca na sua pátria. Iracema tem um grande ciúmes dela, né? A mulher dourada, a Virgem dourada, como ela se refere. Mas todas as vezes que seu olhar pousa sobre a Virgem, aqui nós temos a questão de uma conjunção adversativa, né? Volta a serenidade, porém, né, em contradição, quando vê a Virgem Tabajara, ele sente correr-lhe pelas veias uma onda de ardente chama. Aqui uma metáfora, né? Sente um desejo. Assim quando a criança imprudente revolve o brasido de intenso fogo, saltam as faulas inflamadas que lhe queimam a face. A criança, ele compara, né, uma criança que vê uma fogueira e brinca ali. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Fecha os olhos o cristão, mas na sombra de seu pensamento surge a imagem da Virgem. Deu um enter aqui sem querer. Talvez mais bela, embalde, chama ao sono as pálpebras fatigadas, abrem-se-lhe malgrado seu. Ó refúgio no universo do sonho, dos pensamentos. Mais uma característica do nosso romantismo. Acho que eu separei uma parte muito grande aqui para vocês. Aqui o cristão falou submisso para que não ouvisse o velho pajé. Vou resumir aqui para vocês para não ficar muito chato eu lendo, tá? Nós vamos ter elementos da língua tupi, né? A carioba, que é um pano feito de algodão, né? Carioba de algodão. Porque isso é importante, porque o José de Alencar ele estudou a língua tupi e ele descreve os usos da língua portuguesa no Brasil. Então ele é a favor do que? De uma língua brasileira, né? Uma língua portuguesa aos moldes do Brasil. Então, com a gramática como nós usamos, em vez de falar traga-me água, me traz água. A gente coloca o pronome na frente, me traz água, nem conjuga o verbo ali no imperativo, traga-me água, né? Então, ele é a favor disso, dessa gramática mais de acordo com como a gente fala, né? Uma gramática descritiva, vamos dizer assim. E ele é um grande estudioso da língua tupi. E falando da língua tupi, Gonçalves Dias ele lança o primeiro dicionário tupi, língua portuguesa. Tá? Então, aqui só para resumir para vocês, ele acaba sonhando com a Virgem, né? Ele bebe o licor e acaba tendo sonhos eróticos, né? É até bom que eu não leia isso, vocês leiam depois, tem disponível na internet, em domínio público, caso alguém sinta desejo de ler. Ele sonha com a Virgem, né? Sonhos loucos ali, e ele acorda com a Índia ao seu lado. Essa Índia meio que se afasta e ele fica meio aturdido. Foi sonho, foi realidade. E acaba sendo revelado que não foi sonho, e sim durante o transe ali pela bebida, né? A Jurema. Ele acaba entrando nesse transe e acaba tendo a sua noite de amor, né, tão desejada com Iracema. Né? Iracema fica amaldiçoada. Eu não vou dar spoiler, tá, gente? Esse livro é curtinho, leiam, tá? Não vou falar o final. Ele tem essa questão amorosa com ela muito
latente aí, e isso vai se desdobrar depois para uma fuga deles e outras paisagens também, um refúgio em outras paisagens, é muito bonito, vale a pena. Machado de Assis indicava, se Machado indicou, quem sou eu para não o fazer? Ok, moçadinha. E agora vamos ao finalzinho aqui, é o último trecho que eu separei, capítulo 17. Esse capítulo 17 eu quero deixar para vocês bem claro essa questão do ufanismo, desse homem guerreiro, esse homem viril, justo, um homem de nobreza espetacular. Poti cismava, Poti é da tribo Pitiguara, né? Pitiguara é um jeito que os tabajaras os chamavam, porque Pitiguara em Tupi é aqueles que comem camarão, né? Eles viviam bem na costa, então eles comiam camarão, os pitiguaras, os comedores de camarão. Poti cismava em sua cabeça de mancebo. Mancebo é jovem, né? De jovem morava o espírito de um Abaetê. O chefe pitiguara pensava que o amor é como cauim, o qual bebido com moderação fortalece o guerreiro. É uma bebida alcoólica, tá? E tomado em excesso abate a coragem do herói. Ele sabia, quando era veloz o pé de Tabajara, esperava o momento de morrer defendendo o amigo. Aqui ele teme que essa mulher, né, Iracema, que seduz, acabe o quê? Tirando o seu amigo da grande jornada que ele é, né? Que é lutar contra os tabajaras em favor dos portugueses, ou os franceses dominariam ali o Nordeste brasileiro. Quando as sombras da tarde entristeciam, o cristão parou no meio da mata. Poti acendeu o fogo da hospitalidade. A Virgem desdobrou a alva rede de algodão franjada de penas de tucano e suspendeu-a aos ramos de árvore. Esposo de Iracema, tua rede te espera. Na sequência disso, eu também não quis colocar aqui. Então tem toda essa questão amorosa, esse pêndulo, essa instabilidade, né, essa oscilação, que é uma característica do romantismo, né, ora bem, ora mal. Fica-se nesse trecho do capítulo 17. Ora, ele tende ao amor em não lutar, e ora ele tende aos seus valores, à luta. Então essa pêndulo, o que fazer. E ele parte ali junto com Poti, né, deixando Iracema, né, que ela esperando pela sua volta, para a luta contra os tabajaras, e é um momento descrito até com certa brevidade no romance, mas muito importante para notar o que? O heroísmo, a questão desses heróis fundadores, desses pitiguaras contra os tabajaras. Ok, meus bonitinhos? E era isso aqui. Então espero que vocês tenham pegado as questões relevantes, tá? Nosso nacionalismo, sendo aqui na figura de Martim, esse homem branco, contra os franceses, né? A fundação do Ceará. Nós temos a questão da fé cristã, a mulher que seduz, essa mulher que é pura também, né? O amor dela vale destacar muito bem. O amor de Iracema é um amor puro, então o amor vale mais que tudo, então ela abandona a sua tribo em nome do seu amor. E isso é belamente narrado. Tem a relação do irmão dela e uma questãozinha que eu espero não estragar um pouco o romance para vocês, né? Mas é contado no primeiro capítulo. Eles têm o filho, né? O filho é o Moacir. Moacir, filho da dor. Daí fica um parênteses. Então a gente tem... Aí vocês têm que ler para saber porque é filho da dor. Nós temos aqui a questão da relação entre a fundação de uma nova nação. Essa nação que mistura o homem branco com o indígena.
José de Alencar não aborda a questão do negro, tá, gente? Ele aborda a questão do índio e do homem branco fundando essa nação. Mais uma questãozinha aqui, ó. Sempre vou lembrando das coisas depois. Iracema é um anagrama. Anagrama é quando você pega as letras da palavra, embaralha e forma outro. Na Iracema é um anagrama de América. América, se você embaralhar, né? Ó, Iracema. Aqui ficou mais claro que tá bem invertido, né? Iracema. Iracema é um anagrama de América, simbolizando essa nova pátria. Iracema é o fruto desse continente, o continente dos índios, que agora é o continente brasileiro. É isso, vamos ao finalmente, né? Pois bem, senhoritas e senhores, espero que tenham gostado da aula, que tenha ficado bem clara a vocês as questões do romantismo literário do Brasil nessa primeira geração, a geração indianista nacionalista. Peguei o texto do Gonçalves Dias porque ele sintetiza muito esse caráter nacionalista, é um poema fácil, bem ilustrativo, e também Iracema, que é um romance belíssimo. Iracema, que junto com o José de Alencar falavam que era romances, lendas, né, são lendas, ele denominou como são lendas irmãs. Então são romances irmãos, que é Iracema e Ubirajara, são romances curtinhos, ambos, toda a obra do José de Alencar, como a do Gonçalves Dias, estão em domínio público. Então, se vocês jogarem ali Iracema, domínio público, vai aparecer um link com PDF, o Ubirajara, o Guarani, o Tronco do Ipê, entre outras obras do José de Alencar, obras do Gonçalves Dias. Se vocês entrarem na Biblioteca Brasiliana José Mindlin, que é um site, vocês veem esses livros como eles eram na época, realmente, como que era a grafia, a ortografia, desculpa, não a grafia, a ortografia. Então, turma, a internet está aí, bastante livros para que vocês tenham contato, que a questão da literatura é entender que essa literatura ela não é feita isoladamente, vamos escrever romantismo. Não, romantismo é fruto de uma questão social, de um aspecto cultural e social. Então a literatura ela vai se fundindo com o mudar da história. Então história e literatura andam juntas. Não adianta estudar somente história da literatura e não ler. Você vai perder a parte artística e vai ficar com a parte, talvez, de decorar mais maçante. Iracema, como eu lhes falei, fininho, livro pequenininho, dá para segurar com uma mão, fino, tá? Vale a pena ser lido. O Ubirajara também é fininho, o Guarani já é mais robusto, mais volumoso. Interessante o José de Alencar que ele escreve em todas, eles têm romance social. Lucila, que é um romance belíssimo sobre a história de uma prostituta, é um personagem elíptica, né, que ora ela vai para o bem, ora tende para o mal, ela exerce ao mesmo tempo a mulher que salva e a mulher que seduz. Tem Senhora, um grande clássico aí, muito lido, acho que já foi até adaptado ao cinema, se eu não me engano, ou a alguma novela. Então aproveitem, gozem aí o período de vocês com leituras. Se não forem essa, que leiam fanfic, que leiam o que for, mas leiam, que ler faz bem. Beijo, tchau, fiquem bem, meus queridos. Até a próxima.